Quem é que torce pro Flamengo? Quem é que era o Geraldinho do Maracanã, do antigo Maracanã? Se aquilo não é popular, o que é? Pô, desculpa o Bial, cara. Falar o Flamengo e tal. Pô, se apegar a origem do time, o Flamengo mudou tanto, o mundo mudou tanto de 1912 para 1895 pra cá, velho. Aí, não, o Vasco sempre foi um clube popular. O cacete! Porque na sede náutica do Vasco ficavam lá os portugueses de olhinho claro resolvendo os destinos do Vasco. Nação, vocês devem ter acompanhado aí as palavras de Pedro Bial em falar que o Flamengo não é um time popular, né? E calma que vocês não vão escutar essa M aqui, pode ficar tranquilo. Vamos acompanhar aqui, Nação, Rodolfo e Felipe, prestem bem atenção em Felipe aí, principalmente lá do Futeboteco, falando sobre esse assunto aí, rebatendo, na verdade, o que Bial falou, para entender a mente de algumas pessoas, hein, Nação? E também temos aqui André Rocha na mesma pegada aí, comentando sobre esse assunto e falando também do Vasco, trazendo aí algumas informações. E olha, se tiver algum vascaíno assistindo esse vídeo aí, eu acho que não vai gostar do que o André Rocha vai trazer para a gente aí algumas informações aí muito interessantes, hein? Vamos acompanhar o vídeo até o final e deixe o seu comentário, link na descrição aí de todos os canais como crédito. Antes do vídeo, deixa seu like, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para todos, tamo juntos, vamos ao vídeo, hein? Cara, me surpreendeu o fato do Bial trazer à tona essa questão do Flamengo não ser um clube de origem popular, porque pra mim o Flamengo é muito um clube de origem popular e é um clube extremamente popular, né? Agora, populista, por que populista? Faltou ele aprofundar um pouco mais essa fala dele, assim, eu não Será entendi. que a gente consegue ver essa entrevista num trecho menos cortado? Cara, eu dei uma olhada aqui. E diz aqui, ó, o Flamengo foi fundado em 1895 no bairro do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro, inicialmente como clube de remo por jovens de classe média da elite urbana carioca, realmente elitizado como a maioria dos clubes esportivos da época. A virada popular acontece com o futebol. Em 1911, jogadores que romperam com o Fluminense migraram para o Flamengo, que passou a ter departamento de futebol em 1912. A partir daí, o clube se massifica. Entre as décadas de 30 e 50, com a expansão do rádio, a popularização do futebol no Brasil, a identificação com camadas trabalhadoras do Rio de Janeiro e o crescimento das arquibancadas do estádio do Maracanã. Hoje o Flamengo é sim considerado o clube do povo e clube com a maior torcida do Brasil. Quem é que torce pro Flamengo? Quem é que era o Geraldinho do Maracanã, do antigo Maracanã? Se aquilo não é popular, o que é? Quem são os caras que a gente no Rio de Janeiro aquele dia? Exatamente, quem são os caras, né? Então, o que não tem nada a ver com o próprio Edu falou aqui, a prova disso é que a torcida do Flamengo não canta, nós pobres que somos barulhentos. Mas não era assim, nem sempre foi assim. O antigo Maracanã, quando o torcedor do Flamengo mais popular podia ir, era diferente, era uma das torcidas mais legais também, em termos de atmosfera no estádio. Então, como toda torcida, o São Paulo é de uma origem muito elitista aqui em São Paulo e hoje se gaba de ser o clube mais popular porque tem o Morumbi que trabalha com ingressos mais baratos, enquanto o Corinthians tem um ingresso mais caro junto com o Palmeiras. Então, assim, hoje, meio que todo clube é tudo, sabe? É elite e é pobreza também. Cara, o Flamengo é popular pra caralho, o Corinthians é popular pra caralho, o São Paulo é popular pra caralho, o Palmeiras é popular pra cacete, o Vasco então nem se fala, o Santos também é, cara, o Atlético, o Cruzeiro e o Grêmio e o Inter eu acho que são mais locais, mas tem expansão também em alguns lugares do Brasil, mas esses 5 que eu citei, cara, eles são extremamente populares, cara. Aí a galera tem o recorte do Nil Maracanã. Olha o flamenguista que tá lá no Nil Maracanã e acha que o Flamengo é aquilo. Olha o palmeirense que tá no Allianz Parque tomando um cappuccino e olhando pra câmera do beijo, acha que o torcedor palmeirense é aquilo. Olha pra muitas vezes boa parte da Arena Corinthians e acha que o torcedor do Corinthians é aquilo. E não é, cara. Não é. Isso é um recorte atual e que a gente critica e é contra da elitização dos estádios no Brasil, cara.
Assim, é uma coisa meio simples. Pô, desculpa o Bial, cara. Falar o Flamengo e tal. Pô, se apegar à origem do time, o Flamengo mudou tanto, o mundo mudou tanto de 1912 para 1895 para cá, velho. Pelo amor de Deus, vou falar que o Flamengo é um clube elitizado, de origem elitista. Não, ele falou da origem, né? A origem é a origem, ele vai mudar no... A origem é a origem, sim, mas não... Isso não define o Flamengo. Se o Flamengo tivesse continuado sendo isso, mas não, o Flamengo mudou através do futebol, cara. Vamos ver. E sobre o populismo, né? Assim, o Mauro já falou o que tinha que dizer, o que tinha que ser dito, mas eu gosto sempre de dizer que, assim, chega a ser uma piada você querer tirar essa questão popular do Flamengo, sendo o Flamengo o time com a torcida, junto com Corinthians e São Paulo, que mais é alvo de preconceito. É o favelado, é o desdentado, é o bandido. E as torcidas cantam isso no estádio, as torcidas rivais. Inclusive a torcida rival que se diz agora time do povo. Por quê? Porque teve realmente uma origem popular, aí agora tá pobre, e aí quer conectar. É a mesma coisa do Flamengo. Eles querem conectar o início dentro de uma elite, sim, lá do Clube do Remo, com um momento do Flamengo em que a diretoria do Flamengo é elitista. Aí eles pegam e querem fazer a história toda do Flamengo, é isso. Assim como no Vasco, a origem popular, aí agora o Vasco tá sem dinheiro, aí não, o Vasco sempre foi um clube popular. O cacete! Porque na sede náutica do Vasco ficavam lá os portugueses de olhinho claro, resolvendo os destinos do Vasco, e eu sei, porque eu era amigo de alguém que trabalhou na sede náutica do Vasco, que os portugueses ficavam lá fazendo piada de preto, de pobre, para falar da torcida do Flamengo. E a torcida do Vasco seguia isso. Quem nunca conviveu com um vascaíno, ou convivi com vários, que falava assim, pô, André, você estuda, você trabalha, você não é preto, como é que você pode ser flamenguista? Como é que agora vão querer pagar de timinho do povo? Time do povo, cacete, pô. Time do povo é o Flamengo. Mesmo com a elite no início, elite no momento agora, mas a história do Flamengo é uma história que o povo abraçou o Flamengo. E as marcas que se associaram ao Flamengo sempre foram se aproveitando da popularidade do Flamengo. No momento que a Globo só passava jogo do Flamengo. Por que será, né? Porque o Flamengo é popular, pô. É o Flamengo que é popular. E essas marcas se associam ao Flamengo. E não o Flamengo não tinha... Era uma torcida igual a dos outros. E aí, não, vamos fazer aqui uma grande conspiração porque o Flamengo tem que ser o time de maior torcida do Brasil. Para, gente. Vai se cuidar, vai se tratar. Tá aí, nação, grande André Rocha aí trazendo algumas informações, né? Pelo menos para mim, a respeito do Vasco, que eu não sabia dessas histórias aí. Cara, é incrível, né, nação? É incrível como algumas pessoas tentam, mas não vão conseguir diminuir o Flamengo de alguma forma, né? Por exemplo, Pedro Bial, né? Me trazer uma dessa, ele tá de brincadeira. Ele quis colocar ali na mente do seu público, ali de quem estava assistindo aquele programa ali naquele momento. Ou, claro, quem assistiu depois, que o Flamengo é um time da elite, né? Um time elitizado, é um time dos ricos, dos milionários. E, cara, e não é bem assim, né? A gente viu o próprio Felipe Oliveira falando aí, torcedor do Palmeiras, falando que o Flamengo não, o Flamengo é um time popular pra cara. Ele mesmo falou, cara, o torcedor do Palmeiras, um time que tem uma torcida gigante, um time que tem ali, a maioria dos favelados são flamenguistas, principalmente, claro, no Rio de Janeiro. O Nordeste, cara, por exemplo, o Nordeste é uma região onde tem vários flamenguistas, e é uma região onde você tem a menor economia aqui no Brasil há muito tempo, e tem flamenguista espalhado para todos os cantos aí do Nordeste, não só do Nordeste, mas no Brasil e no mundo. Eu acho que ele quis mais fazer um certo oba-oba ali com o nome do Flamengo para se aparecer, né? Essa é a realidade. Nação, ele poderia falar tantas coisas interessantes aí sobre o Flamengo, como por exemplo, que o Flamengo foi o pioneiro em cobrar os direitos de transmissões no ano de 1977. O Flamengo foi o primeiro a cobrar
a cobrar a grana que todos os clubes hoje no futebol brasileiro recebem da TV. Poderia comentar sobre isso aí, né? Que o Flamengo foi o pioneiro nisso aí. Que o Flamengo também foi o primeiro a introduzir, por exemplo, a charanga nos estádios brasileiros, com a criação da charanga rubro-negra em 1942. Olha só como mudou o futebol, como mudou o jeito de torcer da torcida aqui do futebol brasileiro, com a charanga, com as bandas, fazendo as festas aí nas arquibancadas. Pô, poderia comentar sobre isso aí também, que o Flamengo foi o pioneiro nessa área também, entre outras áreas aí, nação, que o Flamengo também tem o maior público do futebol brasileiro, que foi no Fla-Flu em 1963, que colocou 194.603 presentes. Cara, poderia comentar sobre isso aí também. Como é que um clube desse não é popular, que tem a maior torcida do futebol brasileiro, a maior torcida do mundo? Cara, é gostar de falar muita M, né, nação? Vamos mandar a real. E parabéns para Felipe Oliveira e André Rocha, e também o amigo Rodolfo em falar sobre esse assunto aí, com todo respeito a Bial, né? Não teve nenhum desrespeito ali, apenas rebateu a M que ele falou, né, nação? Nação, coloca seu comentário abaixo aí, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo juntos. Saudações rubro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.